Nessa semana estreou na Netflix um documentário, e como quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito de documentários, eu fiz questão de falar sobre esse em específico, porque ele trata de um tema que é muito importante para todo mundo, principalmente nesse mês em que a gente está agora, que é o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. É um filme, na verdade, um documentário que fala sobre isso, fala sobre esse tema, e a gente vai discutir então aqui sobre os méritos artísticos desse documentário chamado Evelyn. Se você quiser saber então mais sobre ele, fique aqui com a gente. Mas antes de falar sobre esse filme, eu gostaria de pedir para você aí se inscrever no nosso canal. Seu feedback é sempre muito importante para nós. E também gostaria de pedir para você clicar aí no sininho para você receber as notificações dos vídeos novos, tá? Então a gente tem esse documentário que na verdade é um documentário familiar. O diretor desse filme, Orlando von Ensiedel, ele é sueco. Então é difícil de falar o nome dele. Esse cara, ele já tem um Oscar por um filme chamado The White Helmets, que fala sobre os refugiados sírios. Agora, ele resolveu voltar as lentes da câmera dele, não para algo externo, mas algo interno da própria família dele. Ele vai, com toda a sua família, atravessar o Reino Unido a pé para poder resgatar a memória de um irmão dele que se matou. E esse irmão que cometeu suicídio, eles tentam então com essa atitude entender por que isso aconteceu, entender os motivos, entender por que essa depressão, atingiu uma pessoa tão nova, porque é o irmão mais novo dele que acabou cometendo suicídio. Então é um documentário muito simples na sua estrutura, mas que é muito poderoso na sua mensagem. Todo esse passeio que eles fazem por dentro do Reino Unido, por todas essas partes mais bucólicas do Reino Unido, é porque o irmão que se matou, ele gostava desses lugares, ele gostava de passear pelos vários campos que existem lá no interior do Reino Unido, e isso proporciona pra gente, que tá assistindo esse documentário, várias tomadas de paisagens muito bonitas. São paisagens naturais lá do Reino Unido que realmente fazem com que esse documentário ganhe muito em beleza plástica. Fica muito bonito de você ver, ao mesmo tempo que você sente uma enorme agonia por conta da narração da família do diretor Orlando. Então você vê que esse problema do suicídio, da doença mental, da depressão, é uma coisa que vem da família deles. Já não é esse menino que se matou, não é o primeiro. Já teve outros casos de suicídios masculinos na família. Então eles procuram entender o que realmente aconteceu com ele, em específico, com esse menino, com esse garoto que era jovem e acabou tirando a própria vida. Então a família faz uma autoanálise, elas começam a olhar para dentro de si para tentar entender os motivos e o que levou esse menino que tinha tanta jovialidade, que tinha tanta... nos vídeos, que são mostrados durante a projeção desse filme, naquela coisa de falar sobre ele, mostrar os vídeos antigos e tal. Mostra que ele era uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, e no fim das contas ele acabou tirando a própria vida. Então a família, o pai, os irmãos acabam fazendo essa autoanálise, e o filme acaba sendo o retrato dessa autoanálise que eles fazem para poder tanto resgatar a memória dele, quanto também entender os motivos que levam as pessoas a tirarem as suas próprias vidas, a cometer suicídio, a entrar em depressão. Então, hoje, a gente está em setembro, que é o Setembro Amarelo, que é aquela coisa de você ter a prevenção ao suicídio. É muito importante que as pessoas assistam esse documentário, porque ele realmente faz jus àquilo que ele vem ganhando em popularidade. Porque o filme, ele estreou na quinta-feira, se não me engano, e ele já está sendo bem falado aí nas redes sociais. É um filme que tem sido atraindo muitas pessoas para falarem sobre ele. E é isso, eu acho que é muito importante que as pessoas vejam esse documentário, porque ele é bem elucidativo no que diz respeito a essa questão do suicídio. Para quem sofre de depressão, é um documentário importante de ser assistido também, porque aí, por exemplo, eu já tenho um histórico com isso, estou passando por um momento meio complicado aí também, por conta do falecimento da minha mãe. Então a gente vê que esses temas acabam mesmo rondando a cabeça das pessoas que sofrem com depressão, que sofrem com aquela coisa da agonia interna que faz com que elas acabem cometendo esse tipo de atitude. Esse filme é importante por conta disso. No entanto, esse filme, o Evelyn, ele tem, agora falando de uma forma objetiva no que diz respeito à sua estrutura narrativa, como cinema mesmo, ele tem apenas um defeito. É o tipo de filme que a gente vê que eles estão tentando encontrar essas respostas. Eles estão tentando, a família tenta fazer essa autoanálise e achar a resposta para aquilo que o menino cometeu. Só que no fim das contas o filme acaba se tornando um memorial. O filme se torna um filme triste mesmo, um filme pesado, porque ele fica mais focado nas lembranças da família a respeito do rapaz que morreu, do que tentar entender por que ele cometeu esse ato. O filme,
mostra muito da família, mostra toda essa coisa de passar pelos lugares que ele gostava e tal. E o filme começa com os próprios questionamentos da família, tentando entender o que aconteceu. Só que a partir do meio em diante, eles acabam se perdendo, tentando só focar nas memórias tristes, nas memórias da saudade da pessoa, e deixa um pouco de lado a história de falar sobre o suicídio em si, por que as pessoas fazem isso, por que existe esse tipo de coisa, por que as outras pessoas em volta, né, não entendem as pessoas que estão depressivas. Quem sofre de depressão sabe muito bem que pode acontecer muita incompreensão, das pessoas falarem que é só uma tristeza, é uma tristeza que passa. Muitas vezes, né, quem sofre de depressão já ouviu muito isso. Ah, mas você tá triste. Daqui a pouco passa. Sei lá, faz alguma coisa legal aí pra você se divertir que você melhora. Nossa, mas você é muito novo pra estar assim. Não é? Tipo, é muito desse jeito. As pessoas tratam a depressão como se fosse uma frescura. E não é frescura. Então, o filme poderia muito bem ter aprofundado nesse sentido, mas não aprofunda. O filme acaba se tornando um memorial para o irmão falecido. É triste, é comovente de assistir, mas quando você termina o filme, você fica pensando, ok, o menino morreu, o menino cometeu suicídio, isso foi triste, mas por que ele fez isso? O filme não dá resposta. Não, você não tem como perguntar pra ele, né? E sim, o que eu tô querendo dizer é assim, tipo, o filme não investiga, tipo, por exemplo, por que o menino era assim? Qual era o problema dele? Por que as pessoas não ajudaram ele? Então, a família faz uma autoanálise, mas nem tanto, né? Tipo, eles tentam tirar o corpo fora, mas sempre tem um problema familiar também ali, fica meio patente ali, meio que não assumido, fica ali no meio da narrativa, mas tem isso também. Aí o filme mostra entrevista com os pais divorciados, aí o filme meio que dá a entender que foi isso que causou ali um pouquinho o problema sentimental, o problema psicológico do rapaz. Daí entrevista a irmã dele, entrevista os outros irmãos, aí entrevista os amigos, aí todo mundo fala uma coisa, vira uma maçaroca, ninguém consegue se entender, todo mundo chora muito, todo mundo fica triste ao lembrar dele, todo mundo tem boas lembranças daquela pessoa viva, daquela pessoa feliz, mas ninguém é muito objetivo naquilo que tá falando. Então o filme meio que se perde em imagens bonitas, em narrações tristes, mas ainda assim é um filme importante para quem quer entender mais sobre o Setembro Amarelo, que é o momento que a gente está vivendo agora, todo setembro, né? A gente tem esse Setembro Amarelo aí da prevenção ao suicídio. Então, pra gente aqui, eu acho que é a primeira vez que eu não dou 10 para um documentário, mas pra gente aqui do 5 Tons, esse filme recebe a nota 8,5. É lógico que esse não é um feel-good movie, não é um filme pra você se sentir bem, é um filme triste pra caramba, é um filme que vai fazer você chorar, com certeza, se você for uma pessoa sensível, mas é um filme importante, é um filme que precisa ser assistido, e apesar desses erros na hora de contar a história, é um filme que transmite muito bem a mensagem. As pessoas que são muito felizes, nem sempre elas são realmente felizes. Elas podem ter problemas pessoais que muitas vezes as pessoas ignoram porque pensam que é uma coisa passageira. E não é. Na maioria das vezes não é. Então, fica aí a dica para você assistir esse filme, Evelyn. É um documentário legal que está na Netflix, assista. E se você assistir, deixa aqui nos comentários aí a sua opinião a respeito desse documentário. Então, um abraço para você, obrigado por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê.